Olá, bom dia! Hoje, dia 30 de setembro, 10 horas. Então, hora de quê? Papo de E. Todos os dias 10, 20 e 30 do mês, às 10 horas, a gente tem o Papo de E. É uma conversa que eu faço com pessoas que eu entendo que disseminam a inteligência emocional nos seus espaços de trabalho, nas suas vidas, na sua forma de atuação. E hoje eu vou conversar com a Grace Bones de Araújo. Ela é psicóloga escolar do Colégio Farroupilha, é mestre, é doutora na área, então a gente vai poder explorar a inteligência emocional nas escolas. A gente tem um curso novo na Conexão IE, que é Inteligência Emocional para Educadores, e com certeza o meu contato com a Grace, com essa equipe maravilhosa lá do Farroupilha, muito nos inspirou para essas aulas. É pela Escola de Professores Inquietos, se você se interessou aí pela ideia do curso. Então eu vou chamar a Grace, vou chamar essa mulher fantástica. Vem cá, Grace, comigo. Começar esse papo de E. Vamos lá, ligando a conexão. Quem está nos vendo na internet... Olá, guria Olá! maravilhosa! Bom dia, seja bem-vinda ao Papo de E, Grace. Bom Que dia! maravilha te ter aqui com a gente. Então, assim, a gente começa sempre você contando um pouquinho de você, do teu contexto, né? Imagina, psicóloga escolar no meio de uma pandemia. Há quantos meses estamos com aulas remotas lá, Grace? Estamos desde o dia 16 de março, então mais de 6 meses já, né? Tá, então temos muito a conversar nesse nosso papo. E me conta assim, Grace, teu momento, um pouquinho de ti, ó, 3 coisas que eu quero. E já emenda contando sobre que contato você teve primeiro com a inteligência emocional, que o nosso canal é nisso, né? Então, começa aí, a palavra é tua. Então tá. Falando um pouquinho assim, né, da minha trajetória, eu sempre me interessei pela área da psicologia e da educação, né? Então, me formei em psicologia, cheguei a cursar também um pouquinho da pedagogia, né? Fiz simultâneo e aí depois não deu para continuar com os 2 cursos, assim. Então, eu fiquei na Depois até psicologia. passou a existir, né, Grace? Não sei se tinha na tua época psicopedagogia. Já tinha no teu tempo, não? Mas como uma formação mais específica dentro dessa área da aprendizagem, né? Eu iniciei o curso de pedagogia, na época, eu lembro que eu cursava as 2 juntas, assim, né? Mais para poder Uhum, conhecer. uhum. E aí depois segui na psicologia mesmo, né? E fiz estágios nessa área, sempre me interessei muito pela área da educação, por achar que que na educação a gente tem um espaço, né, nas escolas de prevenção, de Uhum, trabalhar com as questões do desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. A gente consegue ter um outro foco de atuação, né? uhum. Não só mais curativo, mas a gente consegue trabalhar também com a questão da prevenção. Isso. Sabe que, deixa eu puxar o gancho, eu vou te interrompendo, depois tu segue a Vai, linha, isso aí, te puxo ótimo, para a linha melhor do ainda. raciocínio. É interessante como a gente está sentindo uma necessidade dessa guinada. Eu há muitos anos trabalho com adultos e já nos últimos 2 anos, a gente foi dando uma girada para a educação emocional, né? Então, acho fantástico na tua trajetória que tu teve essa consistência, né, Grace? Tu é mestre, doutora, tu atua na área de psicologia escolar, ou seja, tu sempre enxergou essa interação, né, da psico com o campo escolar. Então, só para reforçar isso que tu estava falando, acho maravilhoso esse teu trabalho. E embora tenha também iniciado formação nessa área clínica, né, e cheguei a trabalhar algum período, depois eu Uhum, acabei indo fazer o mestrado e o doutorado dentro da área do desenvolvimento, na psicologia do desenvolvimento, né, justamente por uhum, ser a área que me interessava e, e aí acabei focando realmente no trabalho com as escolas, né, cheguei a ter também, por um período depois que terminei o doutorado, enfim, me vendo do outro lado, então na área da docência, né? uhum. Atuando como professora de algumas disciplinas também, dentro da área da psicologia, que foi uma experiência também fantástica do outro lado, podendo trazer um pouco dessa experiência da escola, dessa experiência no desenvolvimento das crianças e adolescentes para as pessoas que estão em formação. Então, eu sempre digo, eu aprendi muito mais, né, do que eu acho que eu contribuí com a formação. Então, foi um momento Nossa, bem importante. Acho que foi um momento, assim, muito importante mesmo, assim, dentro da minha trajetória profissional. Na área do mestrado, então, eu trabalhei bem com essa questão da constituição dos limites,
né? Eu trabalhei nas crianças, então, dos papéis da escola e da família. Tá, segura pra gente poder fazer uma ponte aqui pro pessoal. Tu falou em psicologia do desenvolvimento, a pessoa pode ter ficado, como assim uma psicologia do desenvolvimento, né? Exatamente desse ser em desenvolvimento, dessa coisa que começa um bebê no colo da gente. Lá antes, né? Lá antes, a já psicologia no do útero. desenvolvimento já estuda a Já gestação, no útero, né? exatamente, na conexão no útero da mãe. Como é que esse ser se desenvolve, essa psique, essa alma, essa mente, esse mundo emocional vai ganhando corpo, vai até mesmo se tornando uma personalidade, né? Então, eu acho muito lindo essa trajetória de se pensar, né, nisso. Mas tu começou a falar da constituição de limites e a gente vai ter uma pergunta de uma mãe sobre isso. Então, eu vou fazer uma coisa que eu não faço no Papo Dia, porque tu ainda não falou na inteligência emocional, mas eu preciso fazer esse gancho. Eu tenho o áudio dela aqui, Grace, e ela faz exatamente essa pergunta. Vamos ver se eu vou conseguir mostrar o áudio, porque eu vou botar aqui na outra tela. Olha, eu brincando de fazer rádio agora, né? Então, peraí que eu vou botar aqui o áudio. Vamos ver se o pessoal escuta bem. Eu vou mandar um áudio que eu tô com um vizinho no colo. Qual é a maneira mais fácil de educar uma criança quando ela erra? Porque eu sou contra aquela coisa do colocar de castigo e tudo mais. Eu acho que a criança ela deve entender que errou, mas ela também não, a gente não pode fazer com que esse erro traumatize a criança. Então, qual é a melhor forma de aconselhar um erro? De fazer com que a criança entenda que aquele erro aconteceu, mas que ela não precisa ficar se culpando pro resto da vida. Achei lindo isso. Deu para ouvir, Grace? Sim. Conseguiu ouvir? Sim, eu tava meio sim. aqui tentando botar o microfone do fone de ouvido ali. Então, mas porque como tu falou na Constituição do Limite, eu digo, nossa, essa é a pergunta que ela tinha feito para nós. Não é legal? Agora eu brinquei de programa de rádio, gente. E aí, como é que tu responde essa mãe? O nome dela é Bárbara. Ela tá com o bebê no colo, inclusive, fazendo a pergunta. Eu fico pensando assim, o que a gente entende por erros, né? Porque as situações de aprendizagem, né, que o erro pode nos possibilitar, elas são inúmeras. E dentro do desenvolvimento, as crianças, como a gente entende que estão em formação, o tempo todo eles exigem que a gente possa sentar, possa conversar, possa retomar, dentro daquilo que se tem. Cada família tem como valores, né, como princípios. Então, o erro, né? Por isso que eu digo, depende do que a gente entende como erro, se foi uma teimosia, se foi não ter atendido uma combinação, enfim. Sempre o tempo é de poder sentar, retomar, conversar, né? Isso, show. Trazer a criança para reflexão. Acho que conscientizar sobre o que aconteceu, tentar ouvir por que ela fez aquilo, o que será que aconteceu, e poder dizer a forma como a família também entende, né? Dentro da Constituição dos Limites. Também a gente tem etapas nesse processo. Isso, né? Eu ia ter comentar, né? Claro que depende do momento da criança essa abordagem do erro, ou até do adolescente, né? Pra gente poder entender o que erro é esse, né? Isso. Então, deixa eu puxar pra ponta emocional, Grace, que eu adoro puxar os links emocionais, porque a mãe falou do medo da culpa. E uma vez a gente nos workshops e oficinas tinha essa pergunta que se faz, né? Qual é a primeira lembrança tua da culpa? Qual é a lembrança que tu tem de sentir, pequenininho, mas se sentiu com culpa? E sem psicanalizar muito, né? Mas a culpa funda no ser humano, é a fundação no ser humano do outro. E da noção do outro, da noção que eu posso causar o mal, o dolo, né? Que eu posso sair do meu canto, do meu interesse, que eu posso fazer algo contra ou para alguém, né? Então, na verdade, é a fundação da consciência superior da pessoa na gente. Esse entendimento é muito importante. Claro que quando tu fica adulto, depois tu começa a brigar com a culpa, engolir culpa, comer culpa no café da manhã, no almoço, na janta, né? E são níveis também de culpa, né? Eu acho que a culpa, ela também é um dos preditores, um indicador importante em alguns transtornos mentais. Né? Quem não tem culpa, às vezes, né? A gente entende que tem uma social. Exatamente. Então, a culpa, ela também tem um papel importante dentro da formação. Mas a questão é a culpabilização.
né? Quando isso fica intenso. Então, qualquer coisa que acontece, a gente inserir a criança dentro de um ambiente de culpabilização muito grande, né? Isso que é o complicado, é isso que vai gerando a carga da culpa, que é aquela lenha, o extra. É o né? extra. Mais Então, um pouquinho disso eu já volto para Grace, porque eu queria comentar. Eu acho maravilhoso que os pais agora, eles estão, eu aqui pensando mais como mãe e de alguma maneira como pessoa que faz esse cuidado emocional de mães, e muitas vezes, não que eu atenda mães, mas, enfim, meus clientes são também mães e pais, né? E eu percebo que a gente está numa divisão entre se sentir responsável e culpado e largar mão de. As pessoas estão com dificuldade de ter um equilíbrio da responsabilidade entre a pessoal e a compartilhada. Isso na relação com os filhos. Então, como eu acho importante essa pergunta, porque eu acho que um pai e uma mãe precisam colocar na criança, no adolescente, algum nível de responsabilidade. É aí que eu queria chegar, né? Então, o nosso trabalho muito como educadores emocionais é colocar um pouco de responsabilidade, inclusive pelos próprios sentimentos e pela gestão desses sentimentos. Como é que te parece isso, Grace? Eu acho que até já entrando um pouquinho dentro desse campo, né, justamente o poder ter essa consciência emocional, né, de poder se dar conta dos teus sentimentos, entender, reconhecer, nomear. Isso está diretamente ligado a essa independência e essa responsabilidade, né? Independência emocional. Se eu não me dou conta do que eu sinto, se eu não consigo reconhecer, se eu atribuo ao outro aquilo que eu estou sentindo, a responsabilidade, eu não consigo ter uma independência emocional, né? E nem autonomia. Então, já entrando um pouquinho nesse campo, eu acho que isso é fundamental. A culpa, né, é algo que vai ser inerente, assim, né, ao ser humano. A questão é não culpabilizar extremamente. Eu acho que essa que é a diferença. E está diretamente ligada a essa questão de responsabilidade também, né? É diferente tu responsabilizar e tu culpar sobre o que acontece. Né? Eu diria que, exatamente, esse que é o ponto que a gente quer deixar aqui para essa mãe. Acho que entra o momento da criança, é claro. E eu vou dar um exemplo aqui que a gente fez que eu acho que funcionou muito bem, tá? Eu sei que receita caseira nem sempre vale, né? Mas eu tinha uma pequena muito brava, agora é uma adolescente, né? Mas quando eu tinha 4 anos de idade, tinha acessos de fúria, assim. E a gente ia se irritando com aquilo. E os pais, tudo que a gente não quer é gritar, é fazer alguma coisa que vá, de alguma maneira, como a Bárbara falou, traumatizar essa criança. E eu me lembro de um episódio em que o pai dela, olha, eu tô usando ele de exemplo, ela tava numa crise braba e ele brigou, falou mais alto com ela e depois logo em seguida se sentiu culpado. E aí chegou lá, convidou ela para conversar e pegou um copo d'água que tava ali e ele foi enchendo de água. Ó, cada vez que tu faz isso, é como se fosse esse copo enchendo d'água. E o pai vai se sentindo mais bravo, mais bravo. E aí ele lá pelas tantas foi até que derramou o copo e ela fez assim, né? Que a água caiu. Ele está vendo? Derrama. Às vezes a gente não consegue segurar a raiva e derrama. E aí a gente acaba dizendo ou gritando. E a gente não pode fazer isso e tal, e fez. Mas o que eu quero dizer? Ele recorreu a uma metáfora física, um copo de água transbordando, que para criança ali, eu tenho certeza ali, fez um clique, sabe? Porque ela enxergou a raiva enchendo aquele copo. Concretamente, né? Isso. Então, só para que me veio essa imagem, eu acho que é legal. As metáforas, elas falam diretamente com o nosso mundo emocional. Toda vez que a gente consegue contar uma história, uma alegoria, um personagem, um fato que seja metafórico, né? O mundo emocional vem. Mas já tô eu aqui me inspirando contigo, Grace. Não, a gente vai atribuindo sentido também, né? E nessa questão dos limites, eu acho que é muito importante ajudar a criança, né? Nessa questão dessa consciência, mas os pais poderem ter a consciência do que eles estão sentindo, né? Isso, muitas vezes, frente a uma situação que necessita de limites, né? Que necessita, às vezes, de alguma intervenção um pouco mais intensa, o sentimento dos pais, né? A consciência que os pais têm desse sentimento é fundamental, porque às vezes a raiva faz com que tu acabe, para dar limite, né, gerando uma sanção intensa, que depois tu vai te arrepender, vai te culpar, porque na verdade ela foi a expressão da tua raiva e não realmente o que a criança precisava.
Uhum. Então, acho que é essa consciência emocional por parte dos pais, nem sempre o momento que se tá com, né, e às vezes os pais têm raiva da situação, também ficam muito incomodados, nem sempre aquele é o melhor momento de poder estabelecer perfeito. a sanção e o limite. Sim, Né? Às espera vezes a tua precisa raiva pensar, passar. te acalma. Lógico. Te Porque acalma, senão pensa. o limite realmente assim para atender a tua raiva e não realmente o que é educativo, que a criança precisa, né? O que vai ajudar. Maravilhoso. Então, até aqui essa live já se pagou, Grace. O povo que já usou 15 minutos aqui, porque realmente é maravilhoso a ideia de autoconsciência para a criança, que você incentiva ela a ter, e para os pais, né? Porque ao ter autoconsciência, tu ensina o teu filho também a ter. Muito linda. Ou seja, a gente já entrou no tema da live, no tema da autoconsciência. Vamos dar um passinho atrás. Como é que tu entra em contato com a IE, Grace? Acho que a inteligência emocional vem há muitas décadas já, né? É um tema que há muito tempo já vem sendo inserido assim, na forma como a gente entende o conceito de inteligência, né? Tirando só do âmbito cognitivo, mas trazendo essa força também para o campo das relações, para o campo das emoções, né? Para a dimensão psicológica também. Então, dentro dessa ideia, o contato com a inteligência emocional inicial começou por aí. E aí eu acho que a medida dentro das escolas começou a ter um grande reconhecimento, né, de que não somente a dimensão cognitiva é fundamental, mas também a formação integral, né? Quando isso, Grace? Quando é que tu vê esse movimento? Isso eu preciso muito de ti. Tu era uma insider lá, quando a coisa começou, né? Porque isso é recente. É recente, mas já tem também, acho que algumas... acho que mais de 10 anos que vem se falando sobre isso nas escolas, sobre a formação integral, né? Aprender a ser e a conviver. Não somente que a escola também tem esse papel importante, né? Não é só ensinar um currículo, as disciplinas, o conhecimento, a cultura, mas também poder ajudar nessa formação. E não tem espaço melhor para isso do que as escolas, onde as crianças convivem o tempo todo com os pares, né? Onde é importante poder aprender a se relacionar com o outro, além da esfera da família, que é aquela esfera privada, né? Que cada um tem um lugar de afeto específico. A escola é diferente. Então, a escola promove esse espaço para a inteligência emocional. E aí, o contato, assim, a gente vem, né, buscando entender também essa questão das competências socioemocionais. Perfeito. Que então, hoje em dia se fala muito e as escolas têm buscado também ter uma matriz socioemocional, além da matriz curricular, cognitiva das disciplinas, né? A matriz socioemocional. E aí, dentro desse campo, né, a gente conhecemos a inteligência emocional também, pela Alessandra, né, com esse olhar dentro dessa perspectiva teórica, porque, como tu disseste, são várias linhas também dentro da inteligência emocional. Né? Legal. E essa perspectiva que tu trazes, então, a gente podendo participar de formações dentro dessa área. Começou justamente pela busca da matriz socioemocional, assim, de poder entender as competências, que cada vez se fala mais, todos os documentos na área da educação vêm trazendo a importância disso, né? Desde a LDB, a BNCC, a Base Nacional Curricular, trouxe a importância das competências. As escolas estão se adequando a essa nova base, né, Grace? Porque eu tenho a impressão que a própria pandemia tá fundando, eu tô com esse fundando na cabeça, né? tá inaugurando, para dar outro termo, na gente uma certeza de que precisamos falar de emoções. E deixa eu falar uma legenda aqui pro pessoal que tá nos ouvindo. Por que a gente às vezes fala emocional e por que a gente às vezes fala socioemocional? Tudo que é social inicia no emocional. Isso dentro da perspectiva que a gente trabalha na inteligência emocional. Então, a própria inteligência social é uma decorrência do interpessoal da emocional. Ou seja, tudo que é no meu campo, no meu mundo, na minha regulação, na minha consciência, é a inteligência emocional. Quando eu coloco essa inteligência emocional no mundo, que é como tu disse, a escola tu pratica, é na convivência, no contato com o outro, é na fala, em como é que eu leio a raiva do outro, como é que eu também posiciono, por exemplo, a minha raiva, né? Só dei um exemplo aqui. Agora, eu tô no campo social. Então, é por isso que elas são juntas, né? Irmãs gêmeas. São complementares, Isso. Acontecem o tempo todo junto, né?
Não tem Porque como a gente eu dissociar. influencio esse outro e esse outro me influencia. Não tem assim uma cabine fechada do teu mundo emocional e agora só fica no teu, né? Existe um campo de trocas desse mundo emocional, que é exatamente as nossas interações. Eu achei muito lindo o que tu acabou de dizer da escola do... Eu sei que isso já é uma coisa comum pra gente, né? Mas eu falo de novo porque para as pessoas não é. A escola é um espaço para se aprender a ser e conviver. E durante quando? Durante quando a gente está aprendendo matemática, física, química, educação física, tudo isso, tu também aprende a ser e a conviver. As pessoas, mas a aula de matemática vai aprender a ser e conviver. Claro que vai, com as tuas emoções de angústia perante a prova, e como é que tu vai lidar com essa interação aí com a possibilidade de tirar uma nota ruim, ou que for, ou boa, se tu gosta da matemática, como é que tu lida com isso. Então, os teus sentimentos vão aonde você vai, independente do que tu esteja aprendendo. E aí, eu já quero fazer um link com isso para ti também, uma pergunta. Então, o que tu acha que é fundamental para um professor trabalhar, pensando na gestão remota agora disso, né? Porque agora a gente está com essa aula em remoto, né? Não é só gestão, é a própria execução da aula toda, né? Não apenas administrar. O que ele tem que trabalhar, Grace? É uma pergunta genérica, eu sei, mas tu que está olhando o trabalho dos profs, para quem está nos ouvindo e é prof, o que tu acha que é fundamental? Eu acho que a gente tem um momento muito diferenciado agora, né? Das possibilidades de atuação do professor, né? As aulas estão acontecendo, os alunos estão aprendendo, né, de uma outra forma. Acho que se conseguiu fazer essa virada, né, da questão tecnológica muito rápido, a aprendizagem aconteceu da noite para o dia, porque foi assim, né? As aulas presenciais foram encerradas num dia, quase que no dia seguinte os professores já estavam conseguindo, né, encaminhar um outro processo, um outro sistema de aula, né, para proporcionar para os alunos a continuidade desse processo. Então, embora a questão do virtual seja o caminho que nós temos hoje, né, para educação, para o trabalho, muitas vezes, né, para a questão da convivência, é o caminho e é o que a gente tem, é importante, né, e nos trouxe também muitas aprendizagens. Por outro lado, claro que nada substitui de verdade o presencial. Né? Isso é algo que cada vez a gente tem mais certeza. Mas para o trabalho do professor, né, muitas vezes o que acontece? Assim, a questão da interação ela fica diferente. Porque o olhar não está mais sobre o todo da mesma forma. Né? E as situações que acontecem no dia a dia da escola, né, que dão esse caráter, muitas vezes, assim, a interação, o lúdico, né? Tudo isso promove outros contextos e auxilia nesse processo de aprendizagem de uma outra forma. Então, o que acontece? Hoje o professor tem a interação através das atividades que ele vai propondo, que quanto mais as atividades forem interativas, melhor. Os alunos, eles precisam, então, usar o áudio, o microfone, usar a câmera, né, para conseguir promover essa interação. Nem sempre isso acontece. A gente sabe que quanto mais eles estão adolescentes, menos eles querem aparecer na câmera, né, por N razões. Inclusive, a gente até fez uma pesquisa com eles a respeito disso. Opa, engatei aqui. E a questão do áudio, então, para alguns é muito mais difícil, às vezes, participar das aulas nesse contexto. Então, para o professor, assim, a questão dessa abertura para o novo é fundamental, né? O professor poder se reinventar a forma dele dar aula, né? Eu acho que poder tá falando, usar eu tô criatividade. Pensando... Sim, precisa provocar essa atividade do outro, até para você não se esgotar. A gente falava muito lá por abril e maio, a gente fazia lives sobre isso, sobre essa interação, e a palavra que vinha muito era abandono. Então, do cara tá na sala de aula ali, seja qual for a série, tá? Quanto mais pequenininho, se for muito, muito pequenininho, fica bem difícil a aula. Mas naquele meio de campo ali, vamos ver se tu concorda comigo. Ali entre 8, 9 até 12, eles estavam mais curtindo, porque era uma novidade, porque podiam falar. Aí a dificuldade era até organizar quem falava primeiro, porque todo mundo queria falar na câmera.
Aí, quando entra na pré-adolescência e adolescência mesmo, bah, câmeras fechadas e a dificuldade de gostar da aula e de estar na aula. E aí o professor tinha essa sensação de abandono, a tal da aula para as bolinhas, né? Que em alguns lugares até as escolas disseram que não era mais possível. Tem algumas escolas que baniram as bolinhas. Só que tu não, às vezes a internet não permite, né? Às vezes aquele aluno não tá conseguindo ligar a câmera, às vezes ele tem uma câmera na cozinha, na sala, onde a família está passando. Tem uma série de fatores, né? Isso. Que a gente precisa levar em conta. Precisa, e eu tenho a impressão, sabe, Grace, que o professor e a professora, nesse momento, ele não se dá conta do poder que ele tem de movimentar a emoção do aluno. Pelo tom de voz, pela forma como ele começa. Tem até alguns memes engraçados, né? Que a aula começou a parecer centro espírita, assim, né? Na sessão. Tem alguém aí? Por favor, responda, né? Se você tiver aí, se manifeste. Porque a gente começa a ficar muito solitário nesse processo. Então, eu acho que aqui eu quero que tu traga também para nós, queria te provocar isso. O que a gente diz para os pais falarem para os filhos neste momento para favorecer esta troca? Como é que tu vê isso aí, o papel dos pais que estão em casa? O ambiente escolar agora ele passou a ser compartilhado, a gestão desse ambiente, né? Então, eles estão na escola, né? Então, tem todo o enquadre da escola e do que é o gerenciamento do professor, mas, ao mesmo tempo, o locus, o local, está dentro das casas. O locus. Então, é importante para os pais, né? A gente passa as mensagens para os filhos, né? A partir das coisas que a gente diz, que a gente pensa, que a gente faz, os comentários, né? Então é importante ter consciência de que por mais que a gente entenda que às vezes para ele está difícil, que faz falta o convívio com os colegas, o dia a dia da escola, que não é a mesma coisa a aula, claro, online, a aula presencial, esse é o caminho que a gente tem hoje, né? Então poder estimular que sim, que oferecer meios para que eles possam também estar atentos, né, nesse contexto. Então, auxiliar na organização do próprio ambiente, né? De poder ter um espaço, mesmo que às vezes seja compartilhado, criar uma rotina, criar um espaço, criar um ambiente, auxiliar, assim, às vezes, deixar todos os dispositivos que eles usam tecnológicos à disposição no momento da aula, pode ser que não favoreça, né? Então, combinar. Talvez, será que ficar com o celular do lado aqui no horário da aula vai favorecer a tua atenção? Né? Será que vai te ajudar nesse sentido, assim, de trazer essa consciência, essa conscientização do que isso vai despertar. A questão das câmeras, né? A gente discute muito isso porque não é algo que é obrigatório, mas com certeza é algo que favoreceria muito mais essa interação e essa motivação pelas aulas. Isso. Então, isso que eu acho que é importante salientar para as pessoas. Não se trata só de motivar o professor. Se você entra num lugar e você não é visto e você não existe, você também não está tão ali, né? Então, a gente precisa desse contato. Não é sempre, todo tempo, 100%. Mas que diferença faz quando ele já consegue, né, comentar, perguntar? Hoje eu vi porque eu fico escutando as aulas, né? Eu escuto aula de história, de física, de química. Eu tenho aprendido horrores em casa. Sim. A gente se lembra de tudo. E eu escutei alguém dizer assim, prof, será que pode retornar que o teu áudio travou? Aí ele perguntou, que ponto que travou? Ah, travou quando tu estava falando lá da Rússia. Era sobre a Guerra Fria, ainda por cima. Aí ele vou retomar. E retomou. Então, é só o fato de poder fazer uma intervenção e dizer, ô prof, volta um pouquinho, desculpa te interromper, mas olha só. Nossa, tenho certeza que para aquele professor é um alívio, porque a gente entra numa espécie de automático, né? Tu fica conversando consigo mesmo. Então, é fundamental dos dois lados, do professor, né, poder também utilizar alguns mecanismos que possam tornar a aula mais interativa, que consiga também captar essa atenção e esse interesse do aluno. Por outro lado, o que a família pode fazer, né? Auxiliar nessa reflexão, assim. Por exemplo, a questão da câmera é algo que se discute muito,
porque quando eles ligam as câmeras, o professor se sente de uma outra forma. Então, ele consegue realmente, no rosto dos alunos, a gente vê a reação, a expressão, né? Isso te conduz no processo de aprendizagem, te conduz no processo de interação, a expressão emocional do outro, né? Quando a gente não tem isso, tu não sabe de que forma tu tá atingindo, se isso realmente está trazendo um efeito, se aqueles alunos estão com dúvidas, se eles estão conseguindo dar conta, né? Então, embora tenha a questão do áudio, a expressão emocional que a gente tem no rosto, ela é fundamental e é primitiva, né? O ser humano tem necessidade, todas as pesquisas mostram que o reconhecimento, né, a necessidade de reconhecimento da emoção se dá através da expressão também, né? Isso. Então, 57% pelo rosto e 78% por expressões que eu possa captar nesta região aqui, ó, das intenções que é o não da pessoa. verbal, né? Que é o não verbal. Se eu não tenho isso, eu não tenho um indicador do não verbal. Eu não sei como aquela pessoa me lê. E aí, deixa eu aproveitar e comentar isso com o pessoal das câmeras, porque isso vale para todos nós, nessas interações. As pessoas esquecem que elas têm que ter um rosto visível, viável, porque isso é um exercício de troca. Eu vou dar um exemplo aqui pro pessoal, acho que até já comentei aqui na Conexão IE. Eu estava dando aula e de repente eu vejo uma aluna toda no escuro. Parecia assim, sabe aquelas programa de testemunha? Tinha uma aula atrás só dela e aqui na frente era um borrão. E aquilo me dava uma impressão assim horrível, né? A pessoa nas sombras, assim. E aí a leitura que eu tive, claro que bastante subliminar, né? Foi assim, nossa, essa moça tá deprimida, né? Ela tá mal ali assistindo aula, né? E eu comentei, como é aula de inteligência emocional, tem que trazer. E eu disse, fulana, tá tudo bem? Tu tá bem aí? Tu tá tão escura. Ela disse, é verdade, prof, vou abrir a janela. Aí abriu a janela, era uma guria linda, com um sorrisão, que tava escondida naquelas sombras. Sim. Porque não percebeu que estava passando aquele recado. Então, quando a gente não tem a informação emocional, que é esse indicador, o rosto, a voz, a luz, a postura da câmera, né? Eu começo a preencher na minha cabeça. Tem gente também que faz live assim, ó, né? Ou assim, né? Mostrando papado. E essas posições de câmera também revelam se tu tá me olhando, se tu não está. Isso vale para nossas crianças, nossos profs e pra gente, né, Grace? A consciência que tu provoca no outro. E esse é o fenômeno, né? A questão, a câmera e esse momento, né, do virtual, do uso das câmeras, enfim, faz com que a gente se enxergue muito mais, né? Então, tem uma questão de espelhamento na própria câmera. Então, essa questão também é algo que a gente entende que para os adolescentes é complicado, a questão da imagem. Tanto deles estarem se enxergando e a importância da imagem para eles né, de como é que eu estou me parecendo para o outro, como é que o outro me vê. Né? Então, tanto do uso da imagem inadequada, que eles têm receio muitas vezes, né? Das exposições e da própria visão que eles vão ter deles mesmos, né? Então, a questão do espelhamento, que é o que a pandemia tem feito o tempo todo, né? Tem nos dado situações e... espelhos para todo lado, né? Da gente enxergar muito mais o que está acontecendo conosco. A gente tem menos contato com o externo, a gente vê menos as coisas acontecendo, tem menos coisas para contar do que se passa com os outros. Então, a atenção acaba tendo que também, muitas vezes, ficar voltada para nós, se a gente aproveitar. Né? Isso. Não quer dizer que me deu um acontecer insight aqui. Todos. Toda live que eu faço aqui no Conexão IE, algum clique faz. Isso é muito bacana dessas trocas. E aqui tu tá me dando um insight maravilhoso, Grace, que é o tamanho do espaço que a pandemia tá nos dando para esse exercício de autoconsciência positivo. Porque a gente só enxerga o lado terrível de conviver consigo mesmo. Mas existe uma coisa muito legal de se espelhar, que é um exercício de aceitação. Tá começando a acontecer das pessoas estarem mais reais, mais verdadeiras, de não terem tanto exercício de, não vou nem dizer vaidade, mas na tua leitura de si mesmo, tu não precisa mais estar daquele jeito perfeito para estar apresentável. Daqui a pouco tu penteou teu cabelo, tu te arrumou, mas tu não precisa fazer uma super produção para ligar a tua câmera. Né? Então, eu acho que isso também é um exercício muito legal que a pandemia está nos proporcionando,
de sermos mais verdadeiros. Ó, o Luciano falando que tá nos acompanhando. Ei, obrigada, Lu. Ele que nos deu ontem, que a gente tinha te posto dia 10 de agosto, Grace, no post. Aí não, o Luciano que me avisa Salvou. lá. Ali, tá 10 de agosto. Daí nós, não, pelo amor de Deus, né? Atualiza esse negócio. Fala, Grace, eu te interrompi de novo. Não, fala mas aí. daí, puxando assim para essa questão da autoconsciência das emoções, então, né? Que eu acho que esse é um momento que, se as pessoas aproveitarem, né? Tem mais espaço para que tu possa pensar mais nas tuas emoções, no que te desperta, como a convivência em casa com alguns está mais intensa, porque com a família, aquela família que mora no mesmo ambiente, tu tá com uma convivência extrema, né? Muito mais intensa do que antes. É Tu tá verdade. distante de outras pessoas da família, dos amigos, né? Às vezes de uma convivência mais social, mas dentro da família tá intenso, né? E o fato das fronteiras estarem mais difusas, tu tá trabalhando em casa, tendo aula em casa, enfim, o ambiente é o mesmo ambiente para tudo, né? Então isso pode gerar muito mais conflitos. E tu acaba convivendo mais tempo e tendo que, às vezes, te dar conta de coisas tuas que tu não te dava conta antes. Se tu conseguir fazer esse movimento, né? De parar pra pensar, bom, por que será que esse conflito tá acontecendo? Como será que eu tô agindo? Né? Como eu tô demonstrando a minha emoção? O que tá me despertando também, né? A atuação do outro. Então, essa questão da autoconsciência das emoções, ela é fundamental. E é sempre uma premissa dentro da psicologia, né? Dentro das psicoterapias, é a questão de tu poder te conhecer, trazer pra consciência aquilo que tá no inconsciente, aquilo que tu não tem o total domínio, assim, né? Então, quanto mais a gente reconhece e entende no meio, mais a gente consegue se relacionar com os outros de uma forma saudável e pensante, né? Lembrei de uma coisa aqui de dica pro pessoal. A gente tem um psicólogo que a gente traz muito daí na escola, que é o professor Mark Bracht, do Instituto de Inteligência Emocional da Universidade de Yale. E ele tem uma frase, eu vou dizer primeiro em inglês, porque eu acho bonitinho que fica em inglês. What you name it, you can tame it, né? Então, o que você nomeia no campo emocional, você consegue domar. Se você não nomear, como é que você vai domar? Se tu nem sabe o que tu tá sentindo, né? Tem toda uma explicação neurológica para isso. Do teu lado esquerdo do cérebro, que constitui as palavras. Do teu lado direito do cérebro, que ele trabalha o contato com o universo emocional e do outro. Então, quando tu faz o clique, eu estou sentindo isso, e isso me leva a esse comportamento, isso me traz esse tipo de pensamento, isso me dá vontade de fazer A, B, C. Nossa, esse exercício de conectar o sentimento ao comportamento, ao entendimento, é isso que é o princípio da IE, né? E a gente faz o tempo todo isso, né, Grace? Com o pessoal na escola. Puxa, vamos lá. Sim, é isso. É importante, assim, acho que esse conhecimento está cada vez se difundindo mais, né? Então, acho que dentro das escolas ganhou um espaço muito grande, assim, né? De poder, aquilo que a gente estava falando, desde a formação integral, falar das competências socioemocionais e, bom, através da inteligência emocional, a gente consegue favorecer o desenvolvimento dessas competências socioemocionais também. A gente precisa ter inteligência emocional para que isso se desenvolva, né? Então, nas crianças, nos adolescentes, a escola pode promover, né, espaços para que se tenha essa consciência das emoções, para que tenha um reconhecimento do que eu estou sentindo, e poder entender o que motivou também aquela emoção, né? Legal. Se eu tô com raiva, bom, primeiro eu tenho que reconhecer que eu tô com raiva, talvez seja isso que esteja ocasionando, né, uma situação lá de conflito. E por que eu tô com raiva? A raiva vem em virtude do quê? Né? Qual é o pensamento que está ligado a ela? E se eu conseguir ter consciência disso, eu consigo também pensar no meu comportamento. Né? Como que é a melhor forma de eu lidar com aquela emoção? Não deixar que as emoções elas têm que ser algo que nos alerta pro que está acontecendo e não algo que determina o nosso comportamento. Então isso que é show de bola. Ser inteligente, né? A gente conseguir ter essa consciência e com certeza a escola o tempo todo promove situações como tu falava lá, não é algo que só numa disciplina que vai ser trabalhada. Não é um conceito à parte, tem que permear o dia a dia, né? Então se teve uma situação de conflito com um colega,
né? Acho que a gente usa muito esse processo da conversa, da reflexão. O que aconteceu? O que tu sentiu? Por que tu sentiu isso? E aí, o que aconteceu? Como é que podia ser diferente? Né? Que outros caminhos a gente poderia usar? Então, tá no dia a dia, nas situações que acontecem entre os alunos, entre os estudantes entre si, com eles e com os professores, né? Na hora de poder entender a sua responsabilidade no processo. Isso aconteceu pela forma como eu me senti, como eu agi, não é atribuir aos outros, né? A gente precisa... Isso, eu quero puxar esse gancho, Grace, porque há um tempo atrás, eu diria que há uns 15, 20 anos atrás, se começou a falar muito de empatia. Empatia, 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 empatia. Como se a solução para o universo emocional fosse eu ter empatia. Eu acho empatia maravilhosa, empatia fantástica. Só que não se tem empatia sem se ter consciência. E a consciência primeira é a autoconsciência. Então, como eu vou entrar no mundo do outro e navegar no universo emocional do outro, que é o que a empatia favorece, ela é uma capacidade para esse mundo de troca, se eu não me vejo, se eu não me leio, se eu não me habito, né? Então, quando tu falou aí da raiva, eu achei fantástico, porque muito se fala de fazer a raiva como se fosse da porta para fora. Então, quando a pessoa vier com raiva, o que eu faço? Quando eu estiver com raiva, como se fosse um monte de truques. E eu acho que é legal a gente ter os truques, se isso nos ajuda no momento ali a ter uma estratégia rápida, mas a gente nunca pode esquecer de que nasce na autoconsciência. Por que essa pessoa disparou a minha raiva? Por que para esse assunto que um outro nem deu bola, para mim eu queria esganar essa pessoa, né? Fala um pouquinho sobre isso para nós. Fala sobre essa coisa da autoconsciência. Como é que tu faz isso ser disseminado, trazido na escola? Esse eu acho um desafio incrível, sabe? Pois então, é nessas situações do dia a dia, né? Para isso, claro, voltar lá, né? Eu acho que o que é importante, como tu dissesse, empatia é fundamental, cooperação, tem várias habilidades socioemocionais, mas que elas dependem de coisas fundantes, que é a autoconsciência, né? Então, para trabalhar isso nas situações do dia a dia, né? Então, se a escola tem isso em mente, né? Se trabalha com a formação dos seus professores para que também possam entender que isso é fundamental, a gente consegue dar espaço para a autoconsciência das emoções. Então, se um aluno, tô aqui, né, pensando, se o estudante está com raiva, não é, a gente não pode sentir raiva, né? Que feio sentir raiva, né? A mesma coisa na família, né? Então a gente precisa validar essa emoção. O sentimento, ele é sempre legítimo. Isso, né? Isso, perfeito. E todo mundo sente raiva, todo mundo sente tristeza, né? São emoções que fazem parte da nossa vida. Então a gente poder legítimo, ouvir. adorei isso. Isso vem de uma camiseta, Grace. O sentimento é sempre legítimo, é sempre porque a gente não pode dizer, negar, né, a existência dele. Ele sim, ele faz parte. Agora, o que é importante? A gente poder trazer a consciência, né? Então, é isso no dia a dia, numa situação de conflito que surge entre as crianças, às vezes podendo ter uma situação de debate mais intensa, entre os adolescentes, com os professores, que a gente possa fazer esse movimento. Bom, quanto mais eu tiver consciência de como é que eu tô me sentindo, mais eu vou conseguir ter a noção de o que eu atingi no outro e também vou conseguir fazer a leitura do outro. Perfeito, né? Grace. Compartilhar. Era isso que eu queria ouvir de ti. Por isso que eu te trouxe no Conexão IE da autoconsciência. Porque eu entendo que todo o processo socioemocional nasce aí, né? E a gente, claro que depois começa a ficar bom na coisa e a gente já começa a perguntar pro outro qual é a tua percepção a respeito, como é que eu tenho de percepção, pode ser que não seja verdade. Esse tipo de coisa que a gente começa a dizer é quando a gente já começa a perceber que tem uma troca. Mas como é fundamental essa legitimação do sentimento? Isso aí é fantástico. E pensando assim nas escolas, né? Então acho que a coisa mais importante assim é a gente entender que isso não é algo dissociado, que só acontece no momento. Isso tem que fazer parte do dia a dia. Por isso é importante a formação também dos professores nesse sentido, né? Que a escola, já que a gente está falando em escola, a escola tem que pensar como um todo desta forma, entendendo que isso é importante. Né? Isso. E a gente pode promover situações, assim, atividades, projetos, né? Tanto da questão conceitual,
que é alguma coisa que tu também nos ajuda muito a trabalhar nesse sentido, né? Trazendo essa questão do conceito das emoções, assim, entender o que são essas emoções, como elas nos habitam, né? O que pode desencadear. Então, poder trazer essa consciência, esse dicionário aí, né, das emoções, enfim, da gente poder entender. Esse vocabulário emocional. Esse vocabulário emocional. É o emotional literacy que a gente chama, que é essa primeira alfabetização no universo emocional. As emoções básicas, as emoções secundárias, essas emoções sociais, por exemplo, a culpa, a vergonha que os adolescentes tanto sentem, né? Da desaprovação do outro, esse medo de eu ter uma desaprovação do outro. Mas eu queria comentar duas coisas que tu trouxe aí nessa tua explanação. Tô adorando, que pena que já tá em 45 minutos, a gente corre, né, aqui. É ligeiro, quando começa a esquentar já tá acabando. Mas eu achei interessante quando tu falou que a emoção, ela não é necessariamente um caminho definitivo. E eu me lembrei de uma coisa que a Susan David, ou algo assim que tu falou. A Susan David comenta, ela é autora daquele livro Agilidade Emocional, para quem está aqui nos ouvindo. E ela comenta que as emoções, elas não são orientações específicas do que fazer, e sim direcionamentos, assim. Então, olha, eu vou por aqui, eu estou indo por ali. Ela te dá uma noção, ela não pode ser um guia, né? Ela não pode tu dizer, bom, minha raiva, o que eu devo fazer agora? Não, ela vai te aconselhar coisas horríveis, né? Então, nesse sentido, ela não vai te dar a resposta, mas ela vai te mostrar a direção que tu está indo. Então, elas são como drives de comportamento, em inglês a gente chama, né? Que é esse direcionador. Olha, se tu seguir por aqui, tu vai ter esse tipo de resposta, né? E tanto vale para a raiva, que a gente tanto está falando, como para o medo, que tanto nos habita num período de pandemia, que a gente acorda com medo, a gente dorme com medo, ansioso, ou de alguma maneira inseguro com a próxima interação que a gente vai ter. Então, eu tenho a impressão que é muito importante a gente salientar para as pessoas que a gente nem quer que as emoções sejam sufocadas como ilegítimas, mas também que a gente não quer que agora elas virem conselheiras do teu comportamento. Ótimo. Né? Era bom tu saber o que ela diz, mas tu tem que ter uma figura de observação deste mundo emocional. Você não é uma emoção, você está uma emoção. Elas passam, elas mudam, elas transitam na gente, né? É incrível como também isso, as pessoas parecem que têm medo de se sentir de uma forma e nunca mais sair dali. Que a gente aprendeu isso muito na nossa formação. Eu, pelo menos, eu acho que tu também, mas tu é mais novinha que eu, Grace. Que era feio sentir. Eu senti raiva do fulano, não posso sentir raiva, não posso sentir que a minha vida está difícil porque eu tenho tanto, por exemplo, né? Não posso me sentir triste porque, afinal de contas, eu não perdi. Não, calma, gente. Tu tem todo o direito de sentir o que tu quiser. Agora, como você vai lidar com esse sentimento é o que a gente tá falando, né? É o que eu vou fazer a partir daí, né? Exatamente. Show de bola. Tá, eu já tô nos finalmente aqui. Eu tenho que aproveitar para te botar alguma coisa. Se tu deixar, eu vou falando, vou engatando. Não, delícia total conversar contigo. Tu me deu muitos insights. Aliás, eu tenho que te agradecer, Grace, que eu tô com um artigo para escrever, que quem me inspirou foi tu. Eu já tô com ele todo draftado aqui, vamos ver se ele sai hoje. Que tu me disse uma coisa que vai ser o título do artigo. Olha, já tô te dando crédito. Tu me disse, Ali, a gente tá vivendo uma vida sem borda, né? Quando a gente tava fazendo as oficinas com as gurizadas, né? Tu disse, a gente tá vivendo uma vida sem borda. E eu imaginei exatamente isso. As fronteiras que nos continham. Aí eu comecei a viajar nessa história do sem borda. Vamos ver se eu consigo botar lá no artigo isso, tá, Grace? Mas é isso, a gente misturou pessoal, profissional, família, trabalho, estudo, no caso das crianças, né? E tu disse uma coisa que também foi um clique que tu me deu até aqui. Olha que interessante, de um lado tá quente, tem gente que tu não aguenta mais conviver, porque tu acorda de manhã, tu vê, tu come, tu dorme, tá sempre aquela pessoa ali. Tem casais que me dizem, meu casamento nesses meses já durou 15 anos, né? Ótimo. De tão intenso que tá, né? Tão intenso. Eu digo, em tempo líquido já fechou 15 anos, né? Porque a gente convivia muito menos. E com os filhos é a mesma coisa. Então, de um lado tá quente, um relacionamento que tá muito intenso. E do outro tá esvaziado, tá frio.
Então eu já não sei mais o que aquele colega sente por mim, no sentido de amizade mesmo. Eu não sei mais o que aquela amiga que eu tinha na aula, a gente tanto conversava, sentava junto, trocava os lápis, as canetinhas, não tenho mais, né? Então, olha que interessante essa coisa do quente e frio, né? Ou eu tenho tudo numa relação e eu vou dormir e acordar com aquela pessoa por semanas, ou eu não tenho nada, entre aspas, tudo isso entre aspas, né? Então, o efeito que isso faz no nosso mundo emocional, tu me deixou com janelinhas abertas, Grace. Só de pensar isso, esse quente e frio aí. Que nem a história da média, né, que a gente dizia na escola. Se tu botar um pé numa bacia quente e o outro numa bacia gelada, no meio do caminho tá morno. Na média ficou morno. Mas não é isso que está acontecendo no nosso mundo emocional, né? Porque são demandas muito diferentes. Pensa um pouquinho, fala um pouquinho disso. O que tu pensa desse quente e frio? E tu tá trazendo assim, agora eu fiquei pensando na questão do quanto... Imagina os adolescentes, né? Claro, Imagina as crianças, mas que estão numa fase em que a questão do grupo, dos amigos, né? Que são referências fundamentais, porque eles precisam desse processo de separação um pouco dos pais, né? A separação emocional, a gente está falando, claro. Isso. Para conseguir também poder consolidar a identidade deles, né? O que são os meus valores, o que eu acredito, né? Quem eu sou, enfim. As minhas escolhas. E eles estão num momento que não tem muito para onde fugir, né? Não. Então vocês têm que fugir pro quarto e olha lá. Tu respira a mãe e o pai o dia inteiro. É incrível. Então, e sentimentos também, a insegurança disso tudo fica mais intenso, né? E aí tu falou das relações sociais, enfim, como não poder ter esse contato com o outro, com o amigo, né? Isso. Perder um pouco da convivência, isso também reativa algumas inseguranças. Tá, Grace, então eu vou te puxar para isso. Deixa eu aproveitar o adolescente que eu já emendo a pergunta do Lu e já te faço a última pergunta. Tá. Porque o Luciano perguntou aqui, como que esses adolescentes... Como a gente vai ser esse retorno? A minha última pergunta é sempre para o futuro. O que nos espera nesse retorno? Pensando nessa troca com os adolescentes, o que está no teu campo nisso, no teu campo mental agora? Sobre o retorno. A gente tem conversado, né, na medida do possível, tem promovido muitos espaços para poder ouvir os adolescentes também, né, em relação a essas inseguranças, as expectativas, porque eles vêm desde março nesse processo de volta ou não volta, que a gente depende dos decretos, enfim, né. Então eles também passaram uma boa parte nessa espera. Hoje eles estão adaptados ao sistema de alguma forma, né? E aí tem a perspectiva da volta que a gente tem trabalhado, porque é importante poder falar sobre isso. Porque será um terceiro sistema no ano que eles vão... Outra coisa que a gente não tem noção que é. Porque vai ser algo que eles vão ter um pouco do virtual, um pouco do presencial, para dar conta de todos os protocolos, enfim, tudo que tem, né, dentro das orientações, para ter segurança. O sistema não vai poder acontecer da forma como eles saíram lá em março, né? Isso a gente tem dito. Não vai voltar do jeito como vocês saíram. Isso. Né? Então, a importância de poder criar esses espaços de poder falar sobre isso, né? Isso. De poder trazer a questão da convivência com os colegas é muito importante. Isso vai ser diferente. Então, a forma de interagir também vai ser regulada por essa questão dos protocolos, né? Dos cuidados. Tá, e aí o recado que a gente pode deixar pro pessoal até aqui... Olha, a gente tem 5 minutos, Cris. Depois a gente já vai se despedindo. Então já pensa o que tu quer deixar de recado pro pessoal. Mas eu queria comentar isso só. A emoção que a gente precisa despertar é a abertura. Não dá pra gente saber o que vai ser. Tem que ser um espírito de vamos ver... Vamos descobrir, vamos nos adaptar. Porque ninguém tem essa resposta do que vai ser, né? Não sei, como é que te parece? E daí já encaminha para tua mensagem para o pessoal. Acho que a gente tem algumas perspectivas, algumas projeções. Né? Tá. Mas a gente não tem a noção real de tudo como vai acontecer. Não, né? Como as pessoas vão se portar, enfim. Acho que a gente tem que ter muitos cuidados. E eu acho que é importante, assim... em termos dos adolescentes também, né? E até das crianças. Acho que a gente vai ter uma outra onda aí pós-pandemia que a gente vai precisar lidar com muitas questões emocionais que têm surgido desse período, né? Das situações de estresse, enfim, mais sintomas de ansiedade, mais sintomas de depressão. Isso a gente tem visto esse movimento. Acho que tem alguns fatores que protegem, que eu tenho visto, assim, né?
A questão do suporte familiar, do diálogo, de ter essa troca, essa continência também na família, né? A questão de poder manter algum tipo de convívio com os amigos, seja pelo virtual, respeitando, mesmo né? virtual funciona, né? Já ajuda. Tá. E o que tu poder deixa ter pro povo? a Desculpa, prática amor. de atividades físicas também, acho que isso é importante. O que eu vejo, assim, eu acho que são alguns fatores que têm protegido, né? Assim, que eu vejo que tem Tá, segura só pro resultados povo que melhores. pegou e que eu te cortei. Então, olha só. Continência dos pais, O ambiente convivência de com poder falar amigos, isso e atividade física para liberar ter alguma. endorfinas, para liberar esse material emocional preso. Isso aí. Acho que isso é fundamental, né? Acho que isso são fatores que protegem um pouco, né? Pelo que dentro da minha experiência, né? Não fiz uma pesquisa assim para poder Não, mas é identificar total, com certeza. Mas acho que disso tudo, né? A gente tem que ter muito cuidado agora com esse retorno, para que as pessoas entendam que mesmo retornando a gente segue num processo de pandemia, né? Que mesmo tudo voltando, se flexibilizando algumas questões, eu acho que é importante manter os cuidados para a gente não perder e de repente a situação não retornar para um estágio que ninguém deseja, né? Então tem que ter em mente lá para negar esses fatores, né? E eu acho que fica a certeza, né, de que nada substitui o encontro de verdade, a convivência, né? A estar com as pessoas. Então acho que isso que fica. A escola funciona de alguma forma, acho que funciona bem. Mas não é a mesma coisa. E quando eu vejo eles falando assim, mas eu sinto falta de ver os colegas, do presencial, que bom, que coisa que boa. ótimo, que coisa Enquanto boa, isso é sentimos saudável. falta, claro que é. E voltaremos um dia esse convívio, devagar, com cuidado, mas voltaremos. Eu acho que o recado, Grace, o que é o teu último recado aí pro pessoal? Eu acho que a gente saí muito precisa... esperançosa do que tu me disse. Eu acho que a gente precisa entender, né, que às vezes a gente precisa aceitar a realidade, né? E precisa entender, tem algumas coisas que estão além do nosso controle, que está no nosso controle a gente consegue gerenciar. Tem coisas que não estão, que a gente precisa aceitar que essa situação é assim, que ela vai ter um fim, né? Que a gente vai conseguir retomar aos poucos. Mas é importante poder ter esse entendimento, assim, né? De que são momentos que a gente passa e que ninguém nunca viveu, ninguém nunca passou por uma pandemia dessas, ninguém nunca voltou de uma pandemia, né? Para entender como é que isso vai... os detalhes do dia a dia, como é que isso vai ser. Mas eu acho que é importante ter em mente que é um momento que a gente precisa aceitar também algumas coisas que estão acontecendo, que são globais, que não é só com a gente, é com o mundo inteiro, assim. Né? E dentro disso, o que é seguro, o que a gente pode fazer, como que a gente pode achar meios de alternativas, né, para conseguir viver bem, para o bem-estar, para ter esse bem-estar. Acho que isso que é fundamental. Maravilhoso. Lindo! Meu Deus do céu, que live maravilhosa, Grace. Muito obrigada por as suas palavras. Eu espero um dia a gente estar tentando ter tempo para fazer isso. As nossas lives do Papo de E já vão para podcast, vai para o Spotify da Conexão IE. Então, quem está nos ouvindo depois no Spotify, obrigada pela audiência. E seguimos juntos aqui. Muito obrigada, Grace, pela tua presença. Adorei. Eu que agradeço. Agradeço muito, né, pelo convite, pela oportunidade, por poder compartilhar um pouco, né, do trabalho que a gente desenvolve dentro da área da psicologia escolar. E por estar aqui, né, podendo fazer essa troca tão importante contigo, assim. Obrigada, amor. A gente se fala, então. Mantemos o circuito. E quem está nos ouvindo... Temos lá um curso Inteligência Emocional para Educadores, junto a professores inquietos lá do Farroupilha. Vem com a gente que a gente fala mais lá, né, Grace? É isso aí. Beijo, ó. Tchau, tchau. Obrigada. Tudo de bom, Grace. Tchau, tchau. Que legal.